Oi, pessoal! Nessa aula nós vamos fazer o nosso primeiro objeto 3D. Antes de construir esse objeto 3D, algumas mudanças nós temos que fazer no nosso código. Não sei se vocês repararam, mas ele está ficando bem grande, então, primeiramente, vamos dar uma organizada nele. Eu vou usar como base o nosso código que está no último vídeo, onde nós fizemos aquele quadrado. Bom, vamos criar aqui uma função que eu estou chamando de Create Shader Program, onde eu vou pegar toda aquela parte de definição do shader e vamos separar ele do nosso programa principal. Ele vai retornar então o ID do programa, do Shader Program. Só vamos subir aqui e pegar ali toda essa parte que a gente construiu para a criação do Vertex Shader e do Fragment Shader. A gente tira daqui, podemos chamar aqui o Create Shader Program e copiamos lá embaixo. Só para ficar mais organizado mesmo. Não vou fazer o shader program dessa vez como uma variável global, vou fazer ela localmente. Então, eu vou criar essa variável dentro aqui do create shader program. E lá no programa principal eu também crio essa variável só para passar como parâmetro. Deixa eu só deixar aqui como dessa forma. E agora aqui em cima eu vou fazer a criação dessa mesma variável. E passo ela como parâmetro na chamada dessa função que a gente criou. Ela recebe, na verdade, né, retorno dessa função. Então, vou só compilar para ver se por enquanto está tudo certo, beleza. Podemos dar continuidade então. A próxima coisa que nós vamos modificar são algumas variáveis que eu vou utilizar esse aqui também eu posso colocar dentro lá do nosso shader program, da nossa função. Deixa eu só copiar aqui primeiro. Depois, nas próximas aulas, a gente vai colocar toda essa parte do GLSL em dois arquivos separados, mas hoje vamos deixar assim para ficar mais fácil. Ok? Compilou, está tudo certo. Então, vamos passar para a etapa seguinte, que é a criação de uma outra função, que eu vou chamar de setup vértices, que eu vou separar, então, a criação dos pontos que nós queremos utilizar para fazer o nosso desenho. Uma coisa legal que a gente pode fazer, eu vou fazer isso agora, é fazer uma definição de um número de VIOs e VBOs que nós vamos utilizar em cada programa. Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar de um VIO. Também vamos precisar de somente um VBO, mas eu vou colocar dois só para vocês entenderem o que eu quero fazer. Então, o nosso VIO e o nosso VBO agora, eles serão vetores. Deixa eu só declarar aqui o que a gente vai precisar depois para fazer o posicionamento da câmera e do objeto na cena. Também o posicionamento desse cubo, a localização dele na cena. Vou deixar eles como variáveis globais aqui também. E agora a gente vai criar o nosso VIO do tamanho do num VIOs. Então ele vai ser agora um vetor que quando a gente precisar alterar esses valores, basta mudar ali no número de VIOs e VBOs. Vou deixar como variável global também.
A próxima função, então, é o setup vértices. Dentro dele eu vou basicamente copiar lá todo aquele trecho ali do código onde eu defino o vértice. Esse exemplo eu estou utilizando o índice, mas para criar o nosso cubo, depois eu vou apagar, tá, gente? Mas podem copiar tudo isso daqui e colocar lá dentro dessa nova função que a gente criou. Aqui eu chamo a função, no mesmo lugar que eu retirei os comandos, e posso colocar aqui embaixo. Só tenho que fazer algumas alterações para a criação do nosso cubo 3D. Então, esse cubo 3D ele vai ser composto por 36 vértices que formarão 12 triângulos. E essa formação me dá, então, esse cubo com todos os lados que vão ser visíveis dentro da minha cena 3D. Os valores aqui, vocês podem depois, com calma, verificar quais são. Sugiro que vocês façam num papel, coloquem um plano cartesiano, um papel, e façam vocês mesmos essa definição dos vértices. Não vou precisar aqui do índice, não vou fazer isso aqui com índice, para ficar mais simples da gente acompanhar. Esse VBO e o VIO eu posso apagar também, porque agora eles são vetores, não são mais variáveis simples. Deixa eu só puxar esse VIO aqui para cima. E ali no lugar do 1, eu vou colocar o número de VIOs. E como ele é um vetor, eu não preciso passar o endereço da localização desse vetor. No caso do bind, eu vou ter que definir qual é a posição desse vetor que eu quero que ele utilize naquele momento. Vou fazer a mesma coisa aqui com o VBO. Também vou tirar aqui, vou colocar o número de VBOs. E ele vai ser, então, o meu VBO 0. A gente vai utilizar depois para fazer outro objeto, nós utilizaremos então o VBO 1 e 2. Mas nesse código aqui a gente vai usar somente o VBO 0 mesmo. Bom, feito isso, o próximo passo é nós criarmos uma inicialização. Essa inicialização que eu estou criando, ela vai ser responsável por definir os valores iniciais da câmera e do objeto. Então, aquelas variáveis que eu criei ali em cima, a câmera XYZ e cubo XYZ, eu vou setar ali no init a posição inicial dele. E também vou criar aqui uma função chamada display, que será utilizada para colocar aqueles comandos que efetivamente farão o desenho na tela. Vamos primeiro parametrizar aqui o init. Eu vou chamar o init logo após a inicialização do OpenGL. Como esse init, ele, na verdade, obrigatoriamente, ele tem que estar antes que nós façamos a chamada da projeção. Então, eu vou definir aqui valores de posição para o eixo X, vou colocar na posição 0, 0, na origem, no eixo Y também na posição 0, 0. Só o eixo Z que eu vou colocar um pouquinho mais para frente, vou colocar na posição 8 do eixo Z. O cubo, a localização do cubo, também no eixo X00. Opa, aqui faltou, aqui não é vírgula, aqui é ponto e vírgula, né? Senão vai dar erro.
E no eixo Y da posição do cubo, vou colocar -2 para ele ficar um pouquinho mais para baixo do centro da janela. E por último, o cubo Z, eu vou manter ele no 0, 0. Inicialmente, essa função vai conter esses dois parâmetros, né, que são relacionados àquelas variáveis que eu criei ali em cima. O próximo passo, deixa eu tirar esse comando aqui e vou colocar ele na hora que eu for chamar o display. Então, vamos criar o nosso display que fará o desenho, né, efetivamente, do objeto que a gente está criando. O display eu vou chamar aqui dentro do... antes do swap buffer, né, na posição que ele é. Aqui também precisa trocar, né, como não preciso passar o endereço, como são vetores, eu passo só o vetor. Então, ali onde tem no main loop, né, no nosso loop, eu vou chamar o display e vou passar aqui a current time, que vai me dizer glf get time. É uma função do glfw que me dá o tempo desde que, em segundos, desde que a aplicação foi aberta. Então, deixa eu só passar como parâmetro aqui. Vou criar uma... Ah, já está ali, né? Eu vou colocar aqui um clear depth buffer. Não vou explicar para vocês nesse momento para que eu utilizo esse clear depth, mas nas próximas aulas a gente vai ter uma aula só sobre utilização de profundidade e a gente vai ficar mais claro. Então, como é um objeto 3D, é importante colocar, então, esse buffer de profundidade. Bom, aqui eu vou começar a criar, né, os nossos uniformes. Vou criar, então, o nosso Model View, a nossa View Matrix e também a nossa Projection Matrix. Bom, esse vídeo já ficou bem extenso, né? Eu espero vocês para a gente criar essa parte de projeção na próxima aula. Espero vocês. Até mais!